Olá, bem-vindos ao SMEDcast, programa da Secretaria Municipal de Educação de Bento Gonçalves, que em 2024 tem o objetivo de mostrar os projetos escolares que são tradicionalmente apresentados no final do mês de outubro. Eu sou a professora Adriane Zorzi e estou secretária municipal de Educação. Eu sou a professora Adriana Razia, coordenadora pedagógica. Neste ano, os projetos serão apresentados pelas escolas através de uma entrevista com olhar pedagógico voltado à temática da Secretaria Municipal de Educação, rumo à sustentabilidade por espaços e tempos criativos e inclusivos. Os encontros são divididos em 2 blocos. O primeiro bloco é voltado ao projeto norteador e aos principais eventos ocorridos neste ano, sempre relacionados à identidade de cada escola. E o segundo e último bloco terá perguntas rápidas, com respostas curtas e direcionadas às percepções do ano letivo por parte da equipe gestora. Recebemos hoje a Escola Municipal Princesa Isabel, com a diretora Jaqueline Silveiro Carcaba, vice-diretora Márcia Fleck Balduga, que hoje vem nos falar sobre o projeto de 2024, Memórias Vivas, resgatando a história da Escola Princesa Isabel. Sejam bem-vindas, meninas. Nós iniciamos a nossa conversa perguntando para vocês, por que trabalhar os 85 anos da escola? Acreditamos que a escola tem um papel muito importante dentro de uma comunidade. O bairro Vila Nova cresceu muito, né? E a escola foi um marco principal desta comunidade. Ela cresceu e se expandiu junto com esta comunidade. E como esse ano ela completaria 85 anos no dia 13 de maio, nós pensamos ser importante que essa data fosse marcada pela sua história, pelo papel social com que ela faz e pelo papel enquanto a primeira escola realmente colocada com um parecer, com autoridade para exercer um educandário. Então, ela tem um papel muito importante na comunidade em si, na escola ali, né? Mas também na comunidade, no município de Bento Gonçalves, por ser o primeiro educandário oficialmente instituído como uma escola. Que importância, né, e que relevância para a educação de Bento Gonçalves vocês terem, né, como responsabilidade a gestão da Escola Princesa Isabel, a primeira do município. E gostaríamos de saber também como aconteceu esse projeto lá na escola, como foi o envolvimento dos professores e dos alunos no projeto? O ano passado, no final do ano, geralmente a gente reúne os professores no último dia letivo e a gente comenta um pouquinho, faz um resgate do que foi trabalhado na escola. E o que pensamos ser importante para darmos continuidade, para darmos um alinhamento para o ano que vem. E no final do ano passado, em 2023, sentei com todos os professores, nós conversamos que a escola iria completar no ano seguinte, que seria esse ano, 85 anos. E o que seria importante isso? E se aventou a ideia de trabalhar com a questão do resgate histórico. Daí buscamos as professoras de Geografia e História, por serem áreas afins, né, estarem já em consonância por causa da formação delas, né, do histórico, e trabalhar isso com todos os nossos professores. Então, de uma certa forma, todos eles foram envolvidos nos projetos em alguma etapa do que foi construído. Então, o que foi alinhavado lá o ano passado, este ano ele começou a tomar forma logo nos primeiros dias, porque nós teríamos pouco prazo se pensarmos que iniciamos em fevereiro e em maio iríamos constituir a festa, os 85 anos. Depois, é claro, devido às enchentes, as coisas que houveram, nós protelamos mais 30 dias para que a gente pudesse se reorganizar. Mas, enfim, começou antes, bem antes, uns 6 meses antes, para podermos sim que se efetivasse tudo. E quando nós pensamos nisso, né, Márcia, a gente nem tinha ideia de como isso iria acontecer. A dimensão de que isso iria tomar. Porque daí nós mobilizamos a imprensa, mobilizamos a comunidade, e era muito comum as pessoas virem até a escola de curiosidade. Soubemos que a escola vai montar um projeto assim, assim. Olha, eu queria contribuir. Eu fui aluno dessa escola. Eu fui professor desta escola. O meu neto está nessa escola. Então, nós começamos a pegar essas informações, colocar, centralizar com a professora de História, a professora Giovana, junto com a professora de Geografia e as demais áreas, e começarmos a alinhar todas essas informações e articular. E, a partir dali, começou a tomar forma o que no começo era somente uma escrita.
E esta forma foi tomando tamanha dimensão que a imprensa entrou em contato conosco, ficaram curiosos, né, por ser o primeiro educandário de 1939. Quando a gente fala assim, 1939 é expressivo, né? E se pensou, 85 anos é muito tempo para uma escola. E daí, a partir daí, a escola foi se tomando forma, as professoras foram se envolvendo cada vez mais, a gente distribuía os papéis de que cada uma, quem ia tomar a forma do que e seguir em cada uma das linhas do projeto, porque não só centralizar numa pessoa, mas que essa aí pudesse articular com as demais pessoas da escola, entre professores, alunos e comunidade, para que sim pudesse se efetivar nos 85 anos. E nesses 85 anos, a gente fica pensando quantas histórias, quantas memórias, quantas pessoas passaram por esse educandário. E aí vem a nossa pergunta: como foi a receptividade da comunidade? Como vocês também traçaram estratégias para envolver a comunidade e fazer com que ela se sentisse parte ainda mais desta história? A gente fez convite, nós montamos convites, montamos uma página especial dentro da rede social, né, que rede social é rápida, para que com charadas, com palavras, com perguntas, se você fez parte da história da Princesa Isabel em algum momento, entre em contato por esse telefone. Você se identifica, nós colocávamos uma imagem, né, muito antiga lá, que a gente não conhece as pessoas que estão ali. Se você se achou nesta imagem, entre em contato conosco. E as pessoas vinham. Chegou um senhorzinho um dia muito interessante, um senhorzinho muito de idade. Ele veio até nós e disse assim: eu estou nesta foto. Ele trouxe o recorte, né, do que saiu no jornal, saiu na imprensa. Ele trouxe o recorte e falou: eu sou essa pessoa aqui, eu sou esse aluno. E para nós isso era muito gratificante, muito emocionante. E eles faziam questão: posso caminhar para a escola? Olha, aqui era a minha sala, aqui era a biblioteca. O que é aqui hoje? Meu Deus, olha, isso aqui não existia. As pessoas passaram a vir se identificar através dessas imagens, dessas charadas, dessas perguntas que eram colocadas na rede social ou no jornal, e vir até a escola e passar informações. E eles se sentiam gratificados em entrar na escola, caminhar entre os estudantes, sentar na biblioteca, mexer em livros. Percebia-se que as pessoas se reportavam a um período deles enquanto estudantes. E para nós era bonito, era singelo ver aquela pessoa ali manipulando um livro, ela estava se reportando a um período que ela estava ali. E para nós era muito bonito ver aquilo. A gente dizia assim: olha, o que o senhor lembra daqui? A gente foi buscando essas coisas. A gente sentava aqui, a gente lia livros, a minha professora era tal, olha, essa aqui é a diretora, eu fiz parte, meu Deus, quanto tempo percorri, né? Então, essa parte histórica, essa linha de tempo se tornou viva, e não somente em papel, ela se tornou real. E aí que a gente percebeu quanto importância tinha essa questão do projeto, o quanto era importante a gente não perder em nenhum momento as falas, as pessoas, as imagens que traziam para nós, trouxeram fotos que não existiam na escola, né? Coisas interessantes de que, naquela época, o prefeito rubricava todas as fotos, né? Que ele estava nas fotos, ele rubricava, uma coisa interessante de ter. Decretos de criação, de doação de terreno, por que foi doado o terreno, no que a pessoa pensou. E são relatos, são documentos oficiais que, mesmo amarelados, eles têm uma importância muito, muito importante para a escola. Eles relatam o quanto, lá em 1940, quem estava envolvido com questões políticas ou pensando numa escola, se preocupou em colocar isso de uma forma oficial, de dizer: tem que ser uma escola assim, assim, assim aqui. E uma coisa curiosa que nós descobrimos, que teve a EJA, porque como, se tu pensar há 40, 50 anos atrás, né, Vila Nova era muito longe do centro da cidade. E talvez as pessoas não tinham como vir até o centro para estudar. Então, em um período, houve a EJA à noite,
que as pessoas que eram trabalhadoras iam até a escola para estudar à noite, para ter informação. Então, isso também foi curioso para nós, que a EJA também fez parte da escola num momento de necessidade do bairro. Por isso que ela sofreu metamorfoses, né? Ela foi se modificando e alterando à medida que o próprio bairro teve essas necessidades. Então, as pessoas envolvidas naqueles períodos da educação também tiveram esse olhar de pensar, não, agora precisamos implementar a EJA. Não, agora nós precisamos implementar o fundamental final. Não, nós precisamos disso. E a escola foi se modificando. E continua, né, secretária? Continua se modificando. A escola sofreu tantas transformações nesses 85 anos que desde o ano passado, né, secretária, nós temos o turno integral, que foi lançada essa proposta, a gente aderiu, a gente abraçou a ideia, que no começo a gente se sentia perdido, né, com essas crianças, mas que foi um desafio, mas a partir do ano passado e esse ano nós estamos atendendo quase 70 crianças de turno integral. E tem pais que já estão procurando escola. Quando que tem as rematrículas? Quando o meu filho pode vir todo dia aqui, que é o turno integral? Falei, calma, né? Respira, tudo vai dar certo. Mas a demanda e o próprio bairro, na medida que o bairro se modificou, a escola supriu a necessidade. A escola foi respondendo a esse contexto social do Vila Nova. Então, para nós, a escola, além de ser um marco muito importante para a comunidade, de relevância, ela consegue dar respostas positivas para a comunidade. Muito bem. E foram 85 anos de histórias e memórias, né? E a gente vê que, sim, 85 anos atrás as famílias eram diferentes, hoje as famílias realmente precisam buscar, né? Como você colocou agora, a importância de ter também o tempo integral para as crianças pequenas. Sim. E pensando nessa, né, em todo esse movimento, esse projeto deste ano de memórias, o que a gente pode esperar para os próximos aniversários da escola? 2025, 26, enfim, o que vocês pensam para os próximos aniversários? Primeira coisa, precisamos da escola nova. Precisamos da escola porque 85 anos, né? Precisa, porque a comunidade está assim, ó, ela está alinhada com a escola. E a demanda da comunidade cresceu tanto que nós passamos hoje por lá, vindo para cá, estão abrindo uma outra rua. Né? Então, precisa ampliar a escola, porque tem muita gente de fora. Procuram muito a Escola Princesa Isabel. Qual é a importância desse projeto para a escola? A escola, esse projeto, ela mostrou o quanto a escola fez e fará. O quanto a escola já fez por muitas pessoas que passaram por lá. E vai fazer muito mais, tenho certeza disso. Porque a gente está atendendo já a quarta, quinta geração. Nós temos bisavós que vêm carregando a mochilinha da bisneta, pequenininha. Né? E ele diz assim, eu tenho satisfação, tem um senhorzinho, a gente não sabe muito o nome, é muita gente, são 460 alunos, né? Diz assim, eu gosto de trazer minha netinha aqui porque eu lembro quando eu estudava como estudante. Ele falava, né? E ele fala assim para ela assim, fulaninha, ó, estuda bastante, olha, o vovô passou por aqui, né? Ai, sim, vovô, eu sou boa estudante, né? Então, são falas, por mais simples que sejam, mas tem, assim, uma questão de responsabilidade, uma questão de colocar a criança dentro da escola, né? E eu tenho um hábito que eu ou a Márcia, a gente abre o portão e a gente deixa as crianças entrarem e vai dando boa tarde ou bom dia para todos. Vão entrando, né? Como dizer, estamos aqui, estamos recebendo, vamos entrando, né? E isso para nós é gratificante, porque eles chegam para nós e eles vão dizendo, a primeira coisa interessante é que a diretora ou a vice ficam no portão recebendo a gente. Falei, é um hábito que a gente tem, eu acho importante a gente se mostrar, estamos aqui, estamos recebendo vocês. Né? Da mesma forma que a gente cobra, a gente também recebe, né? É emocionante ouvir tudo isso, né? E pensar que se passaram 85 anos... Muitas gerações, 5 gerações e muitas crianças, gerações diferentes. Certamente a escola no tempo do bisavô era muito diferente do que hoje, que a sua bisneta frequenta. Certamente os professores, a comunidade, toda a realidade mudou muito. Então, eu quero agradecer, né, essa disponibilidade de vocês de fazerem o projeto. A gente encerra essa primeira etapa, mas a gente vai para a segunda etapa, que é o nosso bate-bola, né? Gostaria de começar com vocês nesse bate-bola e perguntando para vocês um momento especial no projeto deste ano. O próprio projeto em si.
o resgate da memória, da história da escola que aconteceu esse ano, nos trouxe uma colaboração muito grande que a gente aprendeu muito. Eu, principalmente, porque eu sou nova lá, eu estou há um ano lá. E eu aprendi muito com a escola. Eu não sabia que a Escola Princesa Isabel era a primeira escola do município. E foi neste ano que eu conheci a história e fiquei sabendo disso. Um desafio ao desenvolver o projeto. O buscar o resgate dessa história deu bastante trabalho, né? A gente percebeu pelos professores que foram até o museu, se eu não estou enganada, buscar este histórico sobre a escola. E trouxeram muitas coisas maravilhosas, assim, inclusive aqueles livros de chamada de antigamente que a gente fazia nos livros, né? Escrevia tudo ali. E isso lembrou de quando eu comecei. A gente se emociona lá pelas tantas, né, de ver algo assim, né, sendo resgatado. Um aprendizado nesse projeto. A sensibilidade, nós resgatamos todas as diretoras, né? Que foi um trabalho de garimpar o nome, porque a gente conseguia dar ré em 30, 40 anos, 50 anos, já começou a ficar difícil, porque nós não tínhamos informações. Então, ou as pessoas se mudaram de cidade, tudo. Então, esse desafio foi de trazer as ex-diretoras para a escola e uma se conhecer a outra. Olha, você foi diretora há tal tempo, ou você foi a tal coisa. Então, elas mesmas se sentiram gratificadas de estarem reunidas ali. Então, isso para nós foi desafiador dar esse retorno de buscar há tantos anos atrás de ex-diretores da escola. Até buscar as fotos delas, porque algumas era difícil de encontrar as primeiras diretoras, né? Algo para melhorar em 2025. Eu acredito assim que nós temos assim, já que a escola é tão importante para a comunidade, né? Nós temos que melhorar. Nós temos que dizer sim, estamos aqui, fizemos 85 anos e faremos mais 85 anos. Eu estarei aposentada e você também, né? Mas assim, mas os que vierem, vai ficar a marca. Se nós fizermos esse portfólio e colocamos imagens aqui que relata uma diretora que se sentiu lisonjeada por estar aí. Ela estava emocionada, né? E tinha o marido dela lá, que ele estava tão preocupado porque ela estava tão emocionada de estar ali, num período que ela fez parte da história, que ele estava junto, né? E se cuidem bem dela. Eu falei, ela está bem cuidada, ela está no lugar que ela trabalhou por muitos anos. Então, nós temos que fazer mais 85 anos acontecer. Um dia especial no projeto. Eu acho que foi o dia em que a gente viu as coisas montadas, né? Tudo organizado, pronto, né? Aqueles quadros já ali e tu te sente realizada porque o trabalho foi feito, a gente chegou até ali, conseguiu buscar e está pronto. Uma atividade destaque. Uma atividade de destaque que nós tivemos assim dentro desse projeto foi quando nossas crianças, eles tinham que reportar as décadas, né? E a professora de história aproveitou para eles fazerem pesquisas das décadas da escola e trazerem informações relevantes daquela década. No que aquela década a escola foi relevante para a comunidade. Eles fizeram pesquisas disso. E eles tinham que apresentar para toda a escola. 1950, a escola fez isso de relevante. Então, as pessoas começavam a olhar, ler e ouvir e pensar, mas realmente a escola fez tudo isto? Fez muito e muito mais. Isso foi muito, muito, muito gratificante, porque envolveu todo mundo. Um desafio enquanto direção para realizar esse projeto. Muitos. Acho que a gente confiou muito uma na outra. E assim, o que uma não podia estar, a outra estava. E se a gente fez um checklist do que a gente tinha que se propor, porque tinha prazo e tempo para acontecer. Então, a equipe envolvida no projeto esteve muito alinhada, sempre assim, confabulando, e as professoras que estavam garimpando as informações assim no sábado, do domingo, entrevistando as pessoas, batiam foto. Diri, nós estamos aqui trabalhando, nós estamos entrevistando tal pessoa da comunidade, né? Então, assim, a gente não parou, não baixamos a guarda até que não estivesse tudo efetivado. E realmente, né, Marcinha, a satisfação da gente caminhar pelos espaços e ver tudo montado assim, como show da Broadway pronto, para nós foi uma gratificação. A gente se abraçou muito e a gente disse, vencemos, conseguimos. Uma sensação de alívio, de dever cumprido, né?
E no decorrer desse percurso, desse planejamento todo para desenvolver o projeto, uma alegria. Eu acho assim que quando nós caminhamos por os corredores, nós fizemos na sala de vídeo, nós fizemos o museu, né? Nós intitulamos museu. E ali tudo que a gente achou de interessante, nós colocamos ali. Inclusive tem uma reportagem aqui que tinha um menino muito pequenininho que ele passou pelo mimeógrafo. E ele nunca viu aquilo ali. Ele achou interessante que ele colocava a manivela e saía uma folha de um lado e para o outro. E uma professora, né, chegou até ele e disse assim, sabe o que é isso? Ele falou, não sei, acho que é um brinquedo. Ela falou, isso é mimeógrafo, é assim, assim, assim. Até a reportagem bateu foto, achou tão interessante, de duas gerações tão diferentes se apropriarem em algum momento de algo que fez diferença na educação, né? Porque para nós que temos já uma caminhada, o mimeógrafo era super importante, né? Termos. Então, isso para nós caminharmos ali por aquele espaço, de ver os livros do ponto de frequência, né? Que hoje é ali o eletrônico, digital. Os livros de chamada, inclusive o pessoal que trabalha na secretaria, que foi professora da Escola Princesa Isabel, se achou lá nenhuma falta no dia, né? 100% no mês de presença, nenhum atestado. Flâmulas, né? Que muitos jovens não sabem o que é uma flâmula, mas a escola tinha flâmulas, né? Das décadas. E nós colocamos nesse espaço do museu as flâmulas, os cadernos de registro, os livros, diários de classe, em que as professoras daquela época faziam o diário de classe. Então, essa parte do museu ficou muito real. Ali foi muito satisfatório a gente ver aquilo ali. Foi o resgate do antigo com o novo, né? Do como era antigamente o ensino, como eram os registros e de como é o registro hoje. Né? Realmente passou um filme na nossa cabeça pensando, né, o quanto a história tem nesses 85 anos da escola, né? E realmente, como você falou, já que o mimeógrafo para nós que temos uma caminhada realmente, e tudo isso, né, fez parte da história da Escola Princesa Isabel. Parabéns por terem pensado nesse resgate, parabéns por fazerem esse caminho, né, do que já passou, do que tem memórias e dos que estão chegando, que vão construindo os novos 85 anos da escola. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto e desejo que a Escola Princesa Isabel mantenha muitas memórias, muitas histórias e que a gente possa comemorar muitos aniversários ainda. Muito obrigada.